Jovem. Eu toco por dianteiro. Podem me chamar de louco, mas aprendi com os mais quebras a não galopear nas pedras, nem pelhar por muito pouco. A lição número 1 eu aprendi com meu pai: quem não sabe pra onde vai, não vai a lugar nenhum. Nunca refuguei boada, cê me toca, me apresento e tenho a crin desfiapada de galopear contra o vento. Olá, Santa Catarina, estamos começando com Alma Crioula, esse som belíssimo, mais um Fala Jovem aqui na região do Meio Oeste, na cidade de Videira, belíssima cidade de Videira. E hoje o Fala Jovem está aqui, a iniciativa é da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e pela TVA, a parceria com a TVA para todo o estado, debatendo temas importantes de interesse da sociedade, aproximando os estudantes acadêmicos do Parlamento Estadual. Deixa eu dar uma boa noite primeiramente aqui ao ex-presidente da Assembleia, ex-prefeito de Concórdia, deputado Neudi Sareta, obrigado pela presença no Fala Jovem. Obrigado você, boa noite aos estudantes que estão aqui presentes, professoras, professores, e também quem acompanha pela TV Assembleia, esse programa bacana, Fala Jovem. Prazer estar aqui numa das instituições mais importantes que nós temos, Instituto Federal, esse Instituto Federal que, de certa forma, a gente viu crescer também, que ajudou a participar das discussões quando foi para a sua criação. Está aqui debatendo hoje com os estudantes, muito importante, principalmente o pessoal da pedagogia, que está aqui para debater essa área da educação, os demais estudantes de segurança, que estão aqui, técnicos de segurança, e a professora Marisete. Prazer estar aqui com vocês. Neudi Sareta é natural de Jaborá. Iniciou sua carreira pública como vereador em Concórdia. É formado em Direito pela UNOESC de Joaçaba. Em 1995, foi eleito pela primeira vez deputado estadual. E em 1998, já assumia a presidência da Alesc. Em 1999, graças a seu valioso trabalho, foi reeleito. Em 2001, assumiu a Prefeitura de Concórdia, sendo reeleito em 2005. Recebeu os prêmios de prefeito mais responsável do país e prefeito amigo das crianças. Em 2011, retornou à Alesc com mais de 49 mil votos. Sareta preside o Fórum Parlamentar do Esporte e a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, além de atuar em outras comissões. E a professora também, Marisete, obrigado pela presença aqui. Já havia agradecido no início do programa pela presença na participação do Fala Jovem. Da mesma forma como fala o deputado, é uma satisfação nós estarmos aqui, termos o programa presente aqui na instituição, que tem uma função social bastante importante no desenvolvimento dessa região do estado de Santa Catarina. Que é importante. O assunto de hoje, investimentos na educação em Santa Catarina. Os estudantes que participam aqui do Instituto Federal, de vários cursos também, vão fazer perguntas, interagir com a gente, que esse é o objetivo da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, aproximar os estudantes do Parlamento Estadual. Vamos discutir política? Vamos discutir educação, saúde, trabalho, responsabilidade social? Pois é, são temas debatidos em todo o Fala Jovem que percorre o estado de Santa Catarina. Mas começando o nosso tema de hoje, sobre investimentos na educação, o Brasil tem enfrentado o problema da exclusão social, que gerou um grande impacto no sistema educacional, muito grande e preocupante também. Hoje, milhões de brasileiros ainda não se beneficiam de ingresso e de permanência na escola. Esse é um dado preocupante para todos os educadores, ou seja, não têm acesso ao sistema de educação que os acolha. E a educação, o que é a educação de qualidade? É um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Já começamos o debate com este assunto e com esta reflexão que é importante para cada um de nós. Não é isso, deputado?
Com certeza, é isso mesmo. A educação é um direito de todos, dever do Estado. Agora, como fazer com que isto, efetivamente, esse direito seja exercido, esse direito esteja à disposição de todos? Eu acho que nós temos muita coisa a avançar no Brasil ainda. Agora, é verdade que nós também avançamos bastante, especialmente nos últimos anos. Se nós pegarmos a quantia de escolas técnicas que foram criadas nos últimos 10 anos, esses institutos federais, aqui nós estamos num que foram criados, fortalecidos, as novas universidades. Aqui mesmo em Santa Catarina, nós tínhamos a Universidade Federal de Santa Catarina, demorou 50 anos para ter uma nova universidade, fruto de um movimento social, inclusive, que foi a Universidade Federal da Fronteira Sul, que tem reitoria em Chapecó. Estamos lutando agora pela sua expansão. Então, demorou para avançar algumas coisas, mas nós tivemos nos últimos anos avanços importantes. Vamos ter mais ainda, eu acredito, agora, com esta vitória extraordinária conseguido no Congresso Nacional, que é a aprovação dos royalties do petróleo, 75% deles destinados à educação. Acho que ao longo desse programa a gente pode tocar um pouquinho mais nisso. Então, tornar a educação um direito de todos é importante, porque é a partir dela que a gente consegue as grandes transformações, que a gente consegue ser realmente um país de primeiro mundo, como nós queremos. Só seremos quando, de fato, a educação for a grandíssima prioridade de Santa Catarina e do Brasil. E aproveito então para a professora, nesse gancho da educação, sobre o tema de hoje do Fala Jovem, que é investimentos na educação de Santa Catarina. É uma grande preocupação essa exclusão social no sistema educacional do Estado, não é isso, professora? De fato, né? E, como diz o deputado, é uma questão nacional, né, que a gente precisa pensar, e há avanços, sem dúvida, né, especialmente quando se pensa em políticas de ampliação dos investimentos na educação, porque, mesmo que a gente tenha tido dados positivos, especialmente ao longo do século passado, reduzindo significativamente analfabetismo, taxas como analfabetismo, ampliando o acesso à escola, nós ainda temos, em média, 3.700.000 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, né? Temos uma média de analfabetismo que veio em nível decrescente, mas que voltou a crescer, embora, né, não de uma forma significativa, mas nós ainda temos cerca de 8,5% dos brasileiros acima de 15 anos que são analfabetos, né? Então, nós temos muito a que pensar quando pensamos em investimentos públicos em educação. Você está acompanhando pela TVA o Fala Jovem de hoje, debatendo investimentos na educação em Santa Catarina. Deputado Neudi Sareta é o nosso convidado de hoje, a professora Marisete também. Tem pergunta aqui, né, dos nossos convidados, são também os convidados, comunidade que se faz presente aqui também no campus do Instituto Federal. Tem pergunta ali, posso falar Fala Jovem? Fala Jovem. Meu nome é Sandra, e além de ser estudante do curso de pedagogia aqui do IFC, eu já atuo na área de educação pública. E a minha pergunta para o deputado é sobre os dados de que existem mais de 1 milhão de crianças brasileiras, inclusive em Santa Catarina também, né, entre 4 e 5 anos, que estão fora da escola. Como está sendo pensado neste público? Existe algum plano de investimento para mudar esse quadro, no nosso estado, principalmente, como se está falando em nível de Santa Catarina aqui? Pois é, então começa a pergunta para o deputado. Vamos depois tocar nessa questão também, que é o Pacto da Educação, né, que o governo lançou em abril desse ano. Mas vamos à pergunta da estudante deputado primeiro. Boa noite, Sandra. E dizer que é muito importante a sua pergunta, porque hoje se quer a criança, desde das creches, do ensino infantil, até o ensino superior, né, que todos pudessem chegar até uma universidade, ter acesso à escola. Nós temos ainda uma defasagem grande em relação a creches, para a escola, educação infantil. Tem metas de cumprimento disso. Em nível federal também, o governo federal tem incentivado, os municípios têm feito parcerias importantes para novas creches, através do plano do Fundo Nacional da Educação. E nós ainda precisamos avançar em ter mais recursos. O Brasil hoje aplica 6% do PIB. Foi um dos países que mais aumentou seu investimento em educação nos últimos 10 anos, 207% de aumento
na educação, mas ainda é pouco. Nós precisamos chegar a 10% do PIB. Só quando chegarmos a esses valores, de fato, nós vamos conseguir ter a estrutura para atender a todas as crianças, a todos que precisam, a ter plano de carreira digno, a ter salário digno, a ter formação digna. Isso é importante. E o dinheiro novo que eu digo que venha para além desses orçamentos que está, parte dele, é isso que eu disse na abertura desse programa, que virá dos recursos, dos royalties extraídos do petróleo, do pré-sal, que trouxe uma perspectiva importante de ter mais recursos para financiar a educação. Então, eu acho que com mais recursos vai criar essa perspectiva de mais atendimento e do melhor atendimento. Lembrando também, deputado, né, que a expansão da educação básica e a obrigatoriedade de até 2016 o Brasil atender a essas crianças também, né? Hoje nós temos, claro, essa conquista, né, de obrigatoriedade também no ensino médio, que tem trazido muitos estudantes que estavam fora da escola, né? Mas e até 2006, então, também um pouco respondendo essa questão feita pela Sandra, a obrigatoriedade de o Brasil atender essas crianças de 4 e 5 anos também. A questão da volta dos estudantes às salas de aula é a evasão escolar, que ainda no decorrer do programa a gente vai debater também aqui no Fala Jovem de hoje. Mas tem perguntas aqui, tem pergunta? Fala, jovem. Boa noite, obrigada pelo jovem. Que bom. Eu sou uma estudante que retorna à escola, né? Após muitos anos fora da escola. Sou estudante de pedagogia. Como é seu nome? Márcia. Márcia. Sou estudante de pedagogia da 2ª fase. E eu tenho uma pergunta para a professora Marisete. Quais as ações que pensam a qualidade da educação brasileira? Bom, eu começo e depois, é claro, que passo para o deputado. Mas vamos lá, Márcia. Bom, nós temos visto muitos programas que pensam a questão da qualidade para além, é claro, e eu até agora também tenho falado na questão dos números, né? Mas que também pensam a questão da qualidade da educação. Né? Eu vou citar um exemplo só, um exemplo que está na minha área como pedagoga, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um pacto entre governo federal, estados, municípios brasileiros. Por quê? Porque nós temos uma ampliação nas vagas, como eu já disse, com a obrigatoriedade, mas nós temos dados que não são muito positivos. Né? Uma média nacional de mais de 20%, em torno de 25% das crianças com 8 anos, ou seja, completando o primeiro ciclo de alfabetização e ainda não alfabetizadas, muitas delas nem mesmo reconhecendo as letras do nosso sistema de escrita alfabética. Então, eu vejo o pacto como uma ação para melhorar a qualidade da educação brasileira. Nós temos em Santa Catarina mais de 8.000 professores alfabetizadores fazendo formação continuada, concluindo agora o ano de 2013, 120 horas de formação, e com continuidade desse programa de formação continuada para 2014. Para mim, né, a qualidade da educação passa também por contribuir com a formação dos professores que estão na sala de aula. Esta é a minha opinião sobre essa questão. Márcia. Deputado também pode... Eu quero concordar e dizer assim, quando você fez a pergunta, eu já estava pensando na formação continuada dos professores, eu acho que é o ponto-chave fundamental, o estímulo ao magistério, aos professores, às professoras. É claro, passa pelas questões salariais, passa pelos planos de carreira, passa por uma boa estrutura também da escola, que isso também é importante, né, a motivação, mas, sem dúvida nenhuma, a formação continuada dos professores, o professor pensar um pouco na realidade, realmente, do aluno, naquele que vive, no linguajar, na forma de se comunicar, não negar, por exemplo, as novas tecnologias que estão chegando aí, como atrair o jovem, né, para que ele possa, por exemplo, durante uma aula, estar realmente ligado no professor e não ligado nos seus aparelhos eletrônicos naquele momento que, quando não é para estar, quer dizer, isso tudo a gente vai ter que ir compreendendo, entendendo esses novos momentos, interagindo para poder ter uma educação de qualidade. Mas o que é importante é levar a educação em todos os cantos do nosso estado, atingir todas as metas. Deixa eu aproveitar, tem perguntas aqui também do Fala Jovem. Você é o Alexandre? Isso. Acertei? Exatamente. Para quem a pergunta, Fala Jovem? Para o nosso
deputado ali, e se a professora também puder Sim, a professora explanar a sua opinião aí, eu agradeço. Eu falo como aluno do campus de FC Videira aqui, de Segurança do Trabalho, e também como eu sou professor de Educação Física do Estado. Então, é o seguinte, eu vejo muita defasagem em relação às leis de proteção ao professor dentro da escola. Os alunos fazem de tudo, quebram, e o professor não pode fazer nada. Mas se o professor tiver alguma atitude com o aluno, eu tenho processo, não sei o quê. Né? Então, eu queria saber do deputado qual lei ou alguma que ampara o professor respeito a essa pergunta que eu tenho. Deputado Nildi. Bem, isso eu particularmente não acho que há apenas direito do aluno. O professor é um trabalhador ali que precisa, tem o seu direito assegurado também. Agora, como garantir essa relação? São as relações conflituosas que estão na sociedade hoje, o jovem, o estudante, enfim, ele também tem as suas rebeldias, muitas delas que a gente tem que compreender, até onde separar a rebeldia, aquela boa rebeldia, a rebeldia da transformação, com aquilo que passa a ser, de repente, a não compreensão ou a não permissão, inclusive para os demais alunos que querem estudar. Essa é uma questão, assim, principalmente os pedagogos aí vão ter que nos ajudar, inclusive a nós que estamos na política, compreender um pouco melhor isso, quem sabe, se for o caso, de normatizar alguma coisa. Acho que até a professora Marisete pode nos dar uma contribuição até melhor nesse sentido. Professora, à vontade. Bem, essa é uma questão realmente complexa, né, relativamente recente na nossa história, mas ela nos faz retomar uma questão que é a escola. Ela está inserida em um contexto social, e as relações, como disse o deputado, que se estabelecem na escola, também são as relações que, de um modo geral, se estabelecem na sociedade. Não há como a escola ser isolada, estar murada das questões sociais que acontecem. O que eu tenho visto de estudos, de discussões sobre a questão da violência na escola, de como pensar essas questões, elas partem, né, as pesquisas têm mostrado que partem do envolvimento da comunidade na escola, que esses sujeitos não se sintam uma parte sem ação da escola, que se sintam envolvidos, que a comunidade, de um modo geral, que faz parte do contexto no qual está a escola, também faça parte da sua gestão, que faça parte das discussões, que faça parte dos eventos, enfim, do que acontece na escola. Então, resultados positivos que têm sido mostrados, inclusive, na mídia, para reduzir a questão da violência no contexto da escola, entre alunos e professores, envolvem algumas ações do cotidiano, pensadas no conjunto, no coletivo, algumas ações culturais, de relações sociais, que envolvem o espaço do recreio da escola, enfim, nas quais haja o envolvimento da comunidade também na escola. E essa relação deve ser entre professor, aluno, comunidade, pais, geral, ampla, geral e restrita também, não é isso? Investimentos na educação é o assunto de hoje do Fala Jovem, aqui em Videira, no Instituto Federal Catarinense, com os convidados, a professora Marisete Pessato e também o deputado Nildi Sareta e os acadêmicos aqui do curso do Instituto Federal. Intervalo rapidinho, hein? Fala Jovem volta em instantes. A calma do Tarumã ganha sombra mais copada pela várzea espichada com o sol da tarde caindo. Um paelo maragato se abriu no horizonte, trazendo um novo reponte para um fim de tarde bem lindo. Daí o verso de cerne concorde, aurora queimando em
Paraná, Cambona, e uma saudade redomona pelos cantos do galpão. Estamos de volta com o Fala Jovem aqui de Videira. O Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Leve o Fala Jovem aí para a sua cidade, para a sua universidade. Fale com o coordenador do seu curso e a gente leva toda a nossa estrutura para debater assuntos do dia a dia e aproximar os estudantes do Parlamento Estadual. Hoje nós estamos aqui, né, com os nossos convidados. Obrigado a uma crioula. Pessoal, falta só a flautista aqui, hein, para completar o grupo, hein. Obrigado aqui pela presença da professora Marisete mais uma vez, deputado Neudi Sareta, né, participando do debate Investimentos na Educação de Santa Catarina. Deixa eu aproveitar que tem perguntas aqui também. Tem pergunta. Fala, jovem, seu nome? Meu nome é Ana Paula. E o curso? Sou estudante do curso de Pedagogia, da segunda fase aqui do Instituto Federal. Certo. E a minha pergunta é para o deputado. Para o deputado? É, isso aí. O governador, então, ele assinou em outubro um decreto que acaba com a indicação política para os diretores de escola na rede estadual. Isso é um passo para a democracia? E se isso tende a ter progressos e a funcionar futuramente? Obrigado, Ana Paula. Não é só diretor de escola, é a gestão democrática da escola como um todo que tem que ter, passa aí pela questão dos conselhos, enfim, toda a gestão democrática. O Estado não tem isso. Estabeleceu agora num decreto que a partir de 2015 vai ter essa eleição direta. Então está atrasado, vai demorar para colocar em prática, mas independente disso, eu quero também fazer um reconhecimento como fiz, que é importante, sim, é importante e fundamental. Nós temos que democratizar as relações na escola. A escolha dos diretores não pode ser uma indicação política. É melhor para a escola, é melhor para a comunidade escolar, é melhor para os pais, para os alunos, mas reconheço que é um avanço nesse sentido. Tem que ser aperfeiçoado, mas não basta só a eleição de escola, tem que ter toda a gestão democrática da escola. É bom ouvirmos também a professora, né? Professora, a respeito dessa questão da escolha dos diretores das escolas. Sem sombra de dúvidas, democratização sempre é algo positivo, né? Embora, sim, é um processo que tende a ser lento, embora exista já essa definição de que os diretores que estão hoje nos cargos precisam fazer formação e precisam apresentar um plano de ações, enfim, um plano de gestão, né? É um início apenas, eu imagino, né? Mas quando se pensa na eleição, e especialmente na comunidade escolar como um todo participando, porque passa também pela escolha da comunidade escolar, sem dúvida, modifica o contexto da escola, modifica tanto no aspecto pedagógico, quanto na definição de ações, enfim, para essa comunidade que está ao entorno dessas escolas. Estamos aqui com os nossos convidados, debatendo aqui investimentos na educação em Santa Catarina. Fala Jovem hoje aqui em Videira, meio oeste do estado, no Instituto Federal Catarinense. Tem pergunta aqui, né? Fala Jovem também, né? Porque é um jovem, né? Claro, eu sou garoto ainda. É isso. Eu sou professor na rede estadual e vou falar de 3 temas sobre os quais eu tenho o meu convencimento. Quero ouvir o deputado, que acho que nós pensamos quase a mesma coisa. Nos 3 temas, me consta o senhor ser um dos pioneiros. Um deles é a eleição para diretor de escola, adotado em Concórdia, com o plano de gestão que o senhor fala. O que me chamou mais a atenção nisso não foi nem o fato de ter o decreto, de reconhecer que fez isso. O secretário, acho que admitiu a falência do que eles chamam de formação continuada de docente. E o argumento que ele usou, que não pode fazer eleição logo, é porque ele não tem gente preparada para fazer gestão de escola. Não sei o que o senhor pensa sobre isso. O segundo tema é educação integral, não integrada. Educação integral que o Estado adotou, eu acho, no meu ponto de vista, uma das alternativas sábias, inteligentes, ousadas, mas nós enfrentamos nas escolas com educação integral um problema que é a evasão. Nós chegamos ao 3º ano do ensino médio
com 1/3 dos alunos que começaram no primeiro ano de educação integral, porque eles vão para a escola técnica ou eles vão para um trabalho, e o que fazer com isto para modificar. E o terceiro tema é a chamada descompactação da tabela em relação ao piso de quem inicia na carreira e quem sai. Os colegas aqui do Instituto provavelmente não sabem, não fazem ideia do que significa isto. No Estado, um professor que acessa da licenciatura para o mestrado tem uma gratificação por ter melhorado a sua formação no valor de R$ 150 em cima do seu salário. Gostaria que o deputado falasse um pouco sobre essas três temas. Como é que é o teu nome, professor? Elcio. Elcio, Isso. Obrigado. Então, professor Elcio, penso que temos posições semelhantes, pelo menos na sua essência, aquilo que você colocou. Eu queria falar sobre a descompactação aí da tabela, né? A origem disso foi um fato positivo. Nós criarmos no país o piso nacional de salários do professor, foi um avanço, estabeleceu-se um salário pelo menos razoável nível de piso. Mas piso é o piso, ou seja, é o mínimo. É como o salário mínimo, é o mínimo que se paga. O que houve aí, a partir da sua criação por lei federal, governo federal, houve resistência de alguns governos e, surpreendentemente, alguns governos que teriam mais condições que outros, alguns estados, entraram na justiça, inclusive Santa Catarina, questionando o piso. Depois, obviamente, houve a derrota na justiça e a justiça reconheceu a validade do piso. Então, o que se estabeleceu para cumprir o piso? Ok, eu vou cumprir o piso, mas aí eu vou juntar essas tabelas. E você juntou lá, então, quem tinha diversos níveis, enfim, para simplificar aqui para o telespectador entender, juntou tudo, foi todo mundo para o piso. Na prática, ficou praticamente o piso sendo quase o teto também, porque o professor citou uma diferença de R$ 160 entre quem tem uma licenciatura e quem fez lá depois toda uma outra especialização, isso é absolutamente irrisório. Então, o que nós precisamos fazer? De fato, convencer o governo a aplicar o piso na carreira, ou seja, tem o piso, que é o piso, e depois fazer, de fato, uma carreira. Senão, nós não vamos ter, e volta a questão inicial que se levantou, de qualidade da educação, se nós não motivar a carreira do professor, nós não vamos ter qualidade da educação, porque as pessoas têm vocação, o magistério é uma vocação, mas a vocação por si só é fundamental, mas ela não traz alimento no final do mês lá para a família que está precisando ser sustentada. Então, isso também é importante a gente colocar. Então, eu digo isso sobre a questão da carreira. Quanto àquela questão de deixar para depois, porque agora não tem professores preparados, eu lamento uma declaração desse nível, porque se nós temos problemas, temos deficiência, o primeiro que foi o que foi construído até hoje, mas não dizer que nós, quase como dizer então que nós não podemos também eleger presidente, então também não poderíamos eleger governador, daqui a pouco, enfim, eu lamento isso aí, eu acho que nós estamos atrasados na gestão democrática da escola em Santa Catarina, a gente deveria ser ponta, estar na ponta das coisas boas, das transformações, e digo mais, não é possível o Estado de Santa Catarina continuar não cumprindo os 25% para a educação, que é o mínimo dos mínimos. Quando a gente fala mínimo, é o mínimo. Tem que aplicar 25% à educação. O Tribunal de Contas apurou que não aplicou isso em alguns anos, mesmo incluindo despesas que não poderiam ter sido incluídas ali no 25%. Eu mesmo sou autor de 2 propostas de emenda constitucionais, 2 PECs importantes que eu julgo para Santa Catarina. Uma delas prontinha para ir para votação em plenário, já passou em comissões, mas falta ainda um apoio político maior. A mais fácil de ser aprovada é a que não permite contar, somar no 25% os salários pagos aos inativos. Eles têm que continuar sendo pagos, são ligados à educação, mas esse valor pago não pode ser somado no 25%. Isso o Tribunal de Contas já reconheceu que é ilegal fazer isso, Santa Catarina continua fazendo, eu tenho uma PEC tramitando para encerrar com esse tipo de prática. E a outra é elevando o recurso de 25%
para 30% para a educação. Não dá mais para ficar só no 25%, mesmo que venham os royalties do petróleo. Aí alguém vai me dizer, poxa, mas para aumentar de 25% para 30%, tem que tirar de algum lugar. Sim, tem que tirar de algum lugar. Você tem que decidir prioridades. Nós queremos prioridade da educação, se nós queremos, nós temos que aumentar os recursos. Se nós ficamos com o mínimo, porque 25% é o mínimo, se nós ficamos com o mínimo, não é prioridade. Professora Marisete também vai responder. E lembrando, né, obrigado ao professor Elcio lá pela participação, pela resposta. O governo lançou em abril desse ano o Pacto pela Educação, com investimentos de cerca de 500 milhões de reais, e esses investimentos na área da área pedagógica, na área da estrutura escolar, revitalização da carreira do magistério, dentro ainda do contexto ali do nosso professor também. O que a senhora avalia essa questão desses investimentos, que até agora, pouco a pouco, está sendo prático, né? Bem, eu gostaria de agradecer a exposição do deputado, acho que contribui muito nessa questão de a gente pensar nos investimentos, né? A gente vê aí muitas políticas, enfim, como, por exemplo, a própria CONAI, pensando a educação, o PNE, enfim, mas que demoram a realmente acontecer, demoram a realmente funcionar. E na própria CONAI, se a gente pensar a questão dos investimentos, royalties, né, o que está sendo pensado, e quando se pensa em qualidade da educação, então, algumas das estratégias e proposições da CONAI que discutem a questão do percentual, mas que também falam da questão da qualidade da educação. Então, não basta, né, apenas investir, mas tem que investir certo, né? Investir para melhorar a qualidade da educação. Então, essas questões são fundamentais, elas precisam ser pensadas com cautela. É dinheiro público que está sendo investido. E quando a gente pensa em uma educação, é claro que a gente espera que ela seja de qualidade, não só ampliando o acesso. Falando ainda, completando a informação que a gente falou do pacto, esses investimentos são na infraestrutura 364 milhões, no ensino médio 177 milhões, tablets que são utilizados nas escolas estaduais, 21 milhões, CEDUPS, 49 milhões, quadras esportivas, 20 milhões, e material escolar, 4 milhões. Isso tudo dentro do pacto que o governo lançou neste ano. Tem gente fazendo pergunta aqui? Tem estudante? Fala, jovem, teu nome e o curso? Meu nome é Catiane, eu faço curso de pedagogia aqui no Instituto Federal. E eu gostaria de saber do deputado, como nós sabemos, e já foi falado, que a formação continuada é de extrema importância para o professor, né? Para se manter, enfim, manter a formação. Nós temos investimento nesses planos de formação continuada e também, em relação a diretores de escolas estaduais, prevê-se que o candidato à gestão escolar, ele precisa passar por um curso de 200 horas de trabalho. Como esse curso seria ministrado e quem ministraria esse curso para esses gestores? Além das 200 horas, elaborar um plano de ação, como disse a professora Marisete, né? Bom, eu queria primeiro dizer uma coisa seguinte. A gente tem que pensar a educação como um todo em todas as esferas. Então, nós temos a parte que é das prefeituras, dos municípios, não podemos esquecer isso, porque às vezes a gente fica falando lá do Estado ou lá da União, mas começa nos municípios. Então, os municípios também têm os seus recursos que devem aplicar em educação, em formação continuada e tal, é fundamental o município, assim como é fundamental a parte do Estado e também no que diz respeito ao governo federal. Por exemplo, aqui nós estamos numa instituição federal, que também é importante. Então, algum recurso tem, e tem acontecido formação continuada, em maior ou menor escala, em alguns municípios mais, em alguns municípios menos, talvez quase nenhuma, no Estado também tem, não vamos negar que tenha. Eu acho que tem que ter mais, intensificar, ter mais recursos para isso, e nós precisamos cobrar. Por exemplo, vocês, os estudantes da pedagogia, e principalmente com professores do porte da Marisete, né, tem um papel fundamental, porque a gente tem que tensionar, a gente tem que gestionar. Tem coisas que estão em disputa na sociedade. Por exemplo, essa disputa de prioridades, a disputa de quantos recursos, de percentual de recursos, as transformações que nós queremos
Então, eu acho que tem, respondendo à sua pergunta, recurso, mas precisa mais e precisa todas as esferas. Se a gente olhar prefeitura por prefeitura nesse estado, nós vamos ver que tem prefeitura que dá pouca importância à formação continuada e ainda reclama de ter que gastar, entre aspas, né, chamam gastar os 25%, 26% ou 27% em educação. O Fala Jovem está hoje aqui no Instituto Federal Catarinense, em Videira, meio oeste, debatendo investimentos em Santa Catarina. Convidados, deputado Neudi Sareta e também a professora Marisete Espessato. Tem gente fazendo pergunta aqui, tem acadêmico fazendo pergunta, hein? Opa, tem mais um acadêmico aqui do curso. Teu nome, Fala Jovem. Meu nome é Fábio, boa noite a todos, boa noite para o deputado. Em relação a esses 25% dessa verba tão falada, em reais, quanto representa isso? Isso representa para o Brasil num todo, para o nosso estado de Santa Catarina. Isso. E esses 30% ainda não continuam sendo pouco para investimento para a educação. Se querem formar profissionais bons no mercado, 30% ainda é pouco, com tanto que acontece no Brasil, com muitos investimentos que não são essenciais. Esses recursos de 30% ainda seriam poucos, né? E qual a fiscalização que está sendo feita para ver se está sendo bem aplicado isso nos municípios, como o senhor mesmo falou, que os municípios pouco aproveitam isso daí? A questão é o seguinte, nós quando tivemos o estabelecimento no Brasil, alguns anos atrás, de que deveríamos aplicar pelo menos 25% em educação, foi um avanço. Na ocasião foi um avanço. Por que foi um avanço? Porque se aplicava bem menos que isso. Houve resistência, inclusive, de prefeitos, de prefeituras e tal, de aplicar, porque diziam que era muito, que não ia sobrar para outras áreas. É claro que tem demanda em outras áreas, obviamente importantes também, mas eu me refiro muito assim, se você é prioridade, você tem que priorizar. Então, foi um avanço quando se estabeleceu 25% para a educação. Só que isso foi para aquela época. Para a época atual, nós precisamos avançar mais. Eu também acho que 30% ainda é pouco, mas se nós aumentássemos, elevássemos o percentual de 25% para 30%, seria talvez proporcionalmente um avanço como quando foi estabelecido 25%, porque tinha municípios que aplicavam bem menos que isso. Então, às vezes, a gente tem que ir avançando gradativamente. No Plano Nacional da Educação, que está em discussão no Congresso Nacional, se prevê a aplicação, por exemplo, de 10% do produto interno bruto em educação. O Brasil aplica hoje, aplicava 5%, agora está em 6,1%. Foi um dos países, eu disse isso na abertura, que mais aumentou o seu gasto, o seu investimento em educação. Agora, é preciso que todas as esferas, município, Estado e União façam isso. E no caso dos 25%, o Estado não tem aplicado 25%, pelo menos não na forma que nós entendemos que deveria ser. Tanto é que o próprio Tribunal de Contas tem observado isso. Quem fiscaliza? Bom, primeiro a própria comunidade, existe o Conselho, né, de Educação dos municípios, que tem que olhar isso, tem que fiscalizar isso também. A nível de Estado, um órgão de fiscalização auxiliar é o Tribunal de Contas, e as câmaras de vereadores. É importante as câmaras de vereadores fazer o acompanhamento. Inclusive, não aplicar os 25% no mínimo da educação é motivo para rejeição de contas. Então, eu acho que tem aí órgãos para fiscalizar e a sociedade como um todo também para acompanhar a aplicação desse recurso. Hoje, debatendo aqui investimentos na educação, o nosso Fala Jovem aqui na cidade de Videira, Instituto Federal de Educação, com convidados a professora Marisete, o deputado Neudi Sareta e também os acadêmicos aqui do Instituto Federal. Rapidinho, hein? O Fala Jovem vai no intervalo e nós voltamos já já. Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí al campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales provinciales Santa Fe, y a ti nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe.
Estamos de volta com o Fala Jovem, hoje aqui em Videira, meio oeste do estado. Obrigado à Alma Crioula, hein? O pessoal arrebentando aqui, hein? Como o nosso grupo convidado de hoje aqui do Fala Jovem. E debatendo o tema investimentos na educação em Santa Catarina. Olha, você pode levar o Fala Jovem aí para a sua cidade. Entre em contato com a Escola do Legislativo em Florianópolis. O telefone é 48, né? 3221 2828. Você pode entrar em contato lá com o pessoal da Escola do Legislativo. Ó, está aparecendo o endereço aqui no seu vídeo. E lá você pode organizar com o seu coordenador do curso, da sua universidade, da sua escola, levar nossa estrutura para debater temas e aproximar o parlamento estadual de você, estudante, de todo o estado de Santa Catarina. Como convidados do Fala Jovem de hoje, debatendo investimentos na educação do Estado, deputado Neudi Sareta, muito obrigado mais uma vez pela presença, professora Marisete Spessato, que é pedagoga aqui do Instituto Federal. O presidente da Fiesc, numa das entrevistas recentemente, disse o seguinte: a Fiesc acredita que mais investimentos na educação melhora a qualidade da indústria catarinense, do próprio trabalhador. E já tem, inclusive, um programa liderado pela indústria, que se chama Indústria pela Educação, que é liderado pela Fiesc, que está chegando a 1.000 adesões de empresas que se comprometem em investimentos na qualidade dos seus trabalhadores. Gostaria de começar o deputado abordando essa questão, deputado. Olha, mais investimento para a educação é fundamental. A gente tem falado sobre isso, falamos dos percentuais de orçamento. Eu quero voltar a tocar nesta questão dos royalties do petróleo a partir da extração do pré-sal. Por quê? Porque quando foi a proposta para o Congresso Nacional, e a presidente Dilma defendeu isso, havia uma resistência enorme no Congresso Nacional e dos governadores. E depois, enfim, se avançou as discussões e, felizmente, foi aprovado 75% para a educação, 25% para a saúde, que são duas áreas importantes e fundamentais para o desenvolvimento social e que vão ajudar também no desenvolvimento econômico. Não basta ter desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, devem andar paralelamente, devem andar junto esses dois aspectos. E isto necessariamente precisa de mais recursos. Então, ali tem uma fonte nova. A outra fonte é o aumento por via das prioridades dos orçamentos municipais, estaduais, do orçamento da União também, precisa mais recursos, mas precisa uma ampla mobilização nacional para que, de fato, a educação seja prioridade. Esse que é o importante. Nós temos, professora Marisete, esse debate importante do que está acontecendo no âmbito do Plano Nacional da Educação. Antes você falou da CONAI, até para traduzir talvez algumas pessoas as siglas, né? Da Conferência Nacional da Educação, que tem debatido isso, das conferências municipais, porque a gente sempre que fala em educação, em gastar em recursos, a gente se reporta ao governo federal. Sim, lá é importante e fundamental, mas tem que também olhar as nossas prefeituras, tem que também olhar os nossos estados, no caso aqui o nosso estado de Santa Catarina. Professora Marisete, como se viu, até o setor industrial se preocupa, né? Levar os professores para as indústrias, qualificar mais, dar alfabetização aos trabalhadores, que é mais importante isso também, né? Sim, até porque essa preocupação tem uma razão de ser bastante significativa. Os próprios dados da Conferência Nacional de Educação apontam que a média de escolarização dos trabalhadores brasileiros é de 7,5 anos, então, né, significativamente baixa. A gente tem uma média de 50% só dos jovens até 17 anos que concluem o ensino médio, então há muito que avançar e precisa-se de recursos, de políticas públicas para pensar nesse processo de escolarização desses jovens. Então, se a gente pensar na formação superior, na educação superior, que nós temos médias muito baixas, né? 14% é a taxa líquida, ou seja, os jovens entre 18 e 24, 25 anos que concluem a educação superior, cursos de nível superior no Brasil. Estamos com o Fala Jovem hoje aqui na cidade de Videira, no Instituto Federal Catarinense. Tem pergunta? Tem pergunta? Fala Jovem, teu nome e o curso? Boa noite, eu sou a Morgana, acadêmica do curso de Pedagogia aqui do IFC também. Como é teu nome mesmo? Morgana. Morgana. Isso. A minha pergunta é para os dois, para a professora Mari e para o deputado também. Eu estava recordando que, quando eu era criança, eu recebia muito estímulo dos meus pais e dos professores também, porque a escola era um meio para que portas se abrissem para que eu buscasse conhecimento, né?
E hoje eu vejo que há um desinteresse por parte dos alunos. Eles estão anestesiados, amortecidos, né? Eu fico pensando assim, se se sabe o que é que está acontecendo com esse desinteresse dos alunos e o que é que o Estado tem feito para colaborar com essa recuperação do interesse. Porque quando se fala em investimento, se pensa em ter um beneficiado com esse investimento, né? Porém, se não há interesse, como que você vai tratar desse caso também? Esse desinteresse pode ocasionar na evasão escolar, que é o número, infelizmente, que vem acontecendo. Pode ser a professora primeiro? Professora Marisete, à vontade. Bem, essa é uma questão complexa. Eu vou tentar sintetizar um pouco daquilo que tenho pensado também sobre essas questões, mas realmente, né, são de um nível de complexidade bastante grande, porque passam por vários fatores, né? A Morgana começa a questão falando de incentivo familiar, à leitura, ao estudo, mas também passa pela questão da escolarização, né? Se nós pensarmos na questão da leitura, né, o fundamento de ler, do gostar de ler, enfim, todo esse processo, a gente tem um país de poucos leitores, né? E para acessar o conhecimento científico, o conhecimento escolar, demanda também essa reflexão que o processo de leitura traz para os sujeitos, né? Nós temos estatísticas diferentes, algumas dizem, que é da Associação Brasileira de Livros, que nós temos, em média, 1,8 livros lidos por habitante, né, por brasileiro. Alguns outros dados chegam a 4%, mas, enfim, baixos. Temos dados de analfabetismo funcional bastante significativos, né? Mas há também toda uma discussão da escola, de todo o processo de escolarização que leva esse sujeito a ser um sujeito ativo, reflexivo, e não só um recebedor de conhecimentos. Por quê? Porque por isso passa a função social da escola, né? Se nós queremos sujeitos que sejam participativos, enfim, que tenham seus direitos assegurados, passa por esse processo de escolarização que seja de reflexão, enfim, né? Eu não sei se eu diria que a gente pode... depende do nível, né? Depende de cada grupo social, cobrar esse envolvimento dos pais, das famílias. Então, passa por vocês que estão em formação para a docência, nós precisamos entender esse contexto, um contexto de mudanças sociais, tecnológicas, em que os jovens estão envolvidos. Muitos pais não têm um nível de letramento, então há casas em que o estímulo à leitura não acontece por razões sociais, não é por desinteresse dos pais, mas porque eles também não tiveram acesso à escola, né? E nós temos uma escola que compete de forma desigual, nós temos que pensar o sistema de ensino com outras tecnologias que estão por aí, que são mais atrativas para os jovens. Então, eu tentei fazer uma passada por todas as questões que envolvem esse processo que você levanta. Você está acompanhando pela TVA o Fala Jovem, hoje videira no Instituto Federal Catarinense, debatendo investimentos na educação em Santa Catarina. Tem pergunta aqui da acadêmica, como é que... Fala, jovem, seu nome? Boa noite, meu nome é Gleice, também estou cursando a segunda fase da pedagogia aqui no UFC. E me veio, na conversa aqui, me veio duas dúvidas, assim. Fala-se muito assim sobre a disponibilização, o acesso à educação, né? Eu, por exemplo, estou aqui no IFC por conta do SISU, entrei por uma prova, não faço um curso pago, né, público, mas a professora Mari acabou de dizer, quem acaba o curso é muito baixo, é 14%. O que você tem pensado, assim, vai mais para o deputado, essa questão, sobre a permanência do estudante na escola. E outra dúvida é que foi falado no início bastante sobre as metas. Porque tem que alcançar a meta, tem que chegar... Sim, tem que alcançar as metas. Mas, por exemplo, da alfabetização, né? Diminuiu o número de analfabetos aqui no Brasil, mas o número de semi-analfabetos, que pode até decifrar o código, eles sabem, mas interpretar o que aquele código está dizendo é mais complicado, né? Então, o que o senhor tem a dizer? E eu quero a ajuda da professora Mari, porque ela aborda bastante esses assuntos na sala de aula. Porque, então, assim, talvez seja até que diminua um pouco a qualidade do ensino na escola. Por exemplo, no meu ensino médio, o terceiro ano, assuntos que deveriam ser abordados não foram abordados por conta que tinha que formar os alunos para passarem provas.
trabalhar com questões que vai ser passado em vestibular. Então, eu não estou fazendo terceirão, eu estou sendo formada para fazer uma prova, sabe? Então, eu acredito que isso fica vago, né? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Mudou muita coisa esses anos todos. Tem toda a razão a acadêmica abordar essa questão. A Gleice tem razão, e eu até vou fazer uma brincadeira, parabéns, porque ela tem 2 dúvidas. Eu tenho milhares de dúvidas aqui, e acho que eu vou perguntar ajuda aqui para a Marisete, viu? Mas, assim, apenas sobre essa questão da permanência. Bom, é um desafio. Agora, a gente tem que abrir o acesso. Não é porque tem evasão que a gente tem que evitar. Nós precisamos de mais ensino superior público e gratuito, tem ampliação de cursos técnicos, tem que ampliar mais ainda. Tem muita gente que quer fazer universidade e não consegue fazer universidade. Tem a questão, às vezes, a evasão. Quais os motivos? Nós falamos antes, às vezes a pessoa tem que... questão de trabalho, a sobrevivência, a família, tem as questões sociais aí colocadas, a renda das pessoas, de maneira geral, é baixa, as pessoas, jovens, adolescentes, tem que começar a trabalhar muito cedo para já sustentar a família, e quando às vezes não consegue, então está frequentando um curso, por exemplo, de dia, tem que frequentar o curso noturno, mas o curso noturno, para quem trabalhou, eu mesmo fiz a minha faculdade, quer dizer, trabalhando como trabalhador, todo trabalho, o dia inteiro, pelhando ali, ganhando um pouquinho mais que salário mínimo, depois pegando um ônibus, fazendo 80, 90 quilômetros de ônibus, para depois voltar de madrugada e trabalhar. Então, tem todos esses aspectos que estão aí. Esses são os grandes desafios nossos, do presente e do futuro, com certeza, também. Fala Jovem hoje, debatendo investimentos na educação. Agora a professora também, respondendo ali a pergunta da Gleice. Isso, né? Então, eu vou tentar responder a segunda questão que a Gleice levanta, levantando alguns dados, talvez, né? Quando se pensa em analfabetismo funcional, ou quando se dissocia, se amplia a discussão de alfabetização, pensando no letramento, que é o uso social da leitura e da escrita, nos quais nós temos problemas, e esses problemas, também é bom pensar nisso, né? De onde surgiram essas discussões sobre esses problemas quanto à competência em leitura e escrita dos sujeitos que passam pela escola no Brasil, e que são questões que são levantadas por organismos, enfim, entidades internacionais que fazem uma leitura do que nós temos na educação, da qualidade da educação brasileira. Então, há muita pressão que vem também de organismos internacionais sobre essa questão e que nos fazem parar para pensar. Há algumas pesquisas, por exemplo, que dizem que há uma dificuldade dos jovens brasileiros hoje, e essas pesquisas vêm da área da psicanálise, não é exatamente, né, algo que eu possa aprofundar, mas apenas fazer uma releitura, uma apresentação desses dados, mas que mostram que os sujeitos, os jovens até 17 anos, é uma média, né, que tem sido entrevistados nessa pesquisa, têm uma dificuldade séria em compreender o que vem da escrita. Então, quando questionados, né, sobre qualquer assunto, na oralidade, eles têm facilidade em responder. Já na escrita, não. E isso não tem a ver só com a escola, mas tem a ver com a influência de outros elementos, como a televisão, como, né, enfim, outros jogos eletrônicos e etc. Então, é uma questão bastante complexa. Quero agradecer aqui mais uma vez a professora Marisete, o deputado Neudi Sareta, nossos convidados do Fala Jovem aqui em Videira, debatendo investimentos na educação. Alma Crioula, hein? Cadê o sorriso da Alma Crioula? Isso, todo mundo sorridente. Fala um pouquinho da Alma Crioula para a gente, como é que é a apresentação de vocês, de onde é que vocês são. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos. Cumprimentar o deputado, a professora e o grupo. Então, a gente começou em rodeios, tocando na nossa barraca do CTG. E assim foi indo, e hoje estamos tocando em festas, casamentos, aniversários. Vocês são de Videira? Videira e Tangará. Videira e Tangará, que é um município bem próximo aqui. E telefone para contato, vocês também estão nas redes sociais?
49-3533-1724, do Danilo Lippert. Tá certo. Vamos só apresentar os integrantes rapidinho aqui. Quem são? Esse aqui quem é? O sorridente aqui? Guilherme Modena. O outro? Alexandre Chiesa. E o outro? Gaiteiro? João Victor Lippert. E a flautista ali? A Stephanie Corso. Só apareceu no final, né? Obrigado, Alma Crioula. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez, professora Marisete, obrigado pela presença aqui do Fala Jovem, debatendo um tema tão importante do dia a dia, que é a questão da educação em Santa Catarina. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Agradeço também a oportunidade, a presença dos estudantes, dos jovens, né, que fazem jus ao nome do programa. Deputado, foi um prazer participar das discussões aqui. Deputado Neudi Sareta, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui debatendo essa questão da educação. Obrigado a você, obrigado a todos os estudantes que estão aqui no Instituto Federal, aqui em Videira. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês, professoras, comunidade, os que estão acompanhando pela nossa TV Assembleia. Foi bacana podermos debater aqui. Estamos à disposição naquilo que pudermos contribuir com a sociedade catarinense. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Infelizmente, o Fala Jovem vai chegando ao seu final. Olha, se você perdeu algum programa, entre no site da Assembleia, www.alesc.sc.gov.br. Coloque ali, ó, programas, né, /TVA, ali, programas, e vai ver o Fala Jovem, vai assistir o Fala Jovem e acompanhar com a gente, e levar o Fala Jovem, que é uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, aí para a sua cidade. Olha, o final do ano está chegando, tem 2014, e a gente quer debater para você, debater vários assuntos do dia a dia e aproximar os acadêmicos do Parlamento Estadual. Para terminar o Fala Jovem aqui em Videira, meio oeste de Santa Catarina, a gente termina com eles. Alma Crioula, tudo de bom para você que acompanha o nosso programa. Até o próximo Fala Jovem. Tchau. Esta foi nossa canção defendida no Festival de Canção de Alegrete, agora sábado passado. Copla campeira ressonga a vida em forma sonora. Alma e madeira que adora tal ser campeiro que habita na encordoada da vida. Essa vivência baguala tem por seu peito um palanque, por sua voz um cesteiro.